Neste mês de novembro, nós estamos meditando no Salmo de número 23. Este salmo que é uma joia da literatura hebraica. E nesta manhã nós vamos meditar no verso de número 4. Porém, quero convidá-los à leitura desde o primeiro verso do salmo mais querido e amado do saltério, o Salmo 23. Eu creio que nós podemos ler todos juntos. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa palavra. Amém. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo lia, orava e cantava os salmos. Mais do que isso, Jesus aplicava os salmos à sua própria vida, à sua própria missão neste mundo. Assim, no capítulo 10 do Evangelho de João, nós o vemos aplicando o Salmo 23 a si mesmo, quando ele afirma, o próprio Jesus afirma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus contrasta a sua pessoa e a sua missão com a dos líderes religiosos e políticos do seu tempo, que não cuidavam do seu rebanho. E Jesus o chama de uma maneira muito forte. Jesus o chama de ladrões e mercenários. E ele faz a seguinte comparação: aquele que não é pastor, mas é mercenário, quando vê o lobo se aproximando, sebo nas canelas, deixa o rebanho e foge. O bom pastor defende as ovelhas. Jesus vai ensinar que o bom pastor é aquele que ama profundamente suas ovelhas e não deixa que lhes falte nada, e sempre procura providenciar o melhor para elas. E foi isso que Davi colocou no Salmo 23. Que o pastor providencia pastos verdejantes e águas tranquilas para as suas ovelhas. Só que muitas vezes, na busca dos pastos verdejantes e das águas tranquilas, o bom pastor precisava conduzir as suas ovelhas por vales sombrios, tenebrosos, ameaçadores, hostis, cheios de riscos e perigos. E tal travessia se tornava ainda mais complicada devido a um fator. As ovelhas são muito frágeis, são vulneráveis, totalmente indefesas. As ovelhas são desajeitadas, suas pernas são finas e os seus cascos pequenos. As ovelhas são lentas, vagarosas, e elas não têm um rosnado feroz. Além disso, elas são propensas a se desviar, a se perder. Elas têm muito pouco sentido e senso de direção. Por um detalhe: elas não enxergam bem. Ou seja, tudo conspira contra as ovelhas. Elas são bonitinhas, pontinhos, né?
Por isso a única proteção certa para as ovelhas é o pastor. Sempre presente, sempre vigilante ao lado delas, andando com elas e defendendo-as, e guiando-as pelo melhor caminho. Na presença dos pastores, as ovelhas sentem-se completamente seguras, e o medo vai embora. Davi, que compôs o Salmo 23, o rei Davi, que conhecia muito bem a arte de pastorear, porque ele foi um pastor literal de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele então traz toda a sua experiência como uma metáfora para descrever o nosso relacionamento com o Criador, com o Eterno, com Deus. E é claro que aqui Davi não se coloca como pastor, mas se coloca como uma ovelha, sendo ele rei todo-poderoso, guerreiro, mas ele se coloca como uma ovelha. E aí ele compartilha a sua vida com Deus. Ele dá o seu testemunho pessoal. Ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vemos que Davi andou pelo vale da sombra da morte em vários momentos da sua vida. Eu já me referi aqui à experiência dele como um jovem pastor de ovelhas, e foi muito tenso, porque ele teve que lutar com animais ferozes para proteger suas ovelhas. Ele vai contar isso quando vai ter que enfrentar o gigante Golias. Então, naquele momento ele viu a morte de frente. Ou você acha que enfrentar um leão, como ele enfrentou, você não veria a morte de frente? Depois, ainda jovem, ele teve que enfrentar um gigante. A batalha épica contra Golias. Quando todos se amedrontavam e fugiam, Davi enfrenta o gigante. Novamente, tendo a morte diante de si. Superado o gigante, o que aconteceu depois? Ele teve que fugir, dia e noite, noite e dia, de caverna em caverna, porque ele foi implacavelmente perseguido pelo rei Saul. A morte sempre esteve à espreita, próxima a Davi. Poderíamos ainda lembrar das inúmeras batalhas e guerras que ele enfrentou. Mas finalmente eu lembro de um outro episódio que eu acho esse foi o mais duro na vida do Davi. Foi quando seu próprio filho Absalão se revolta contra o pai. E ele teve que fugir, chorando e descalço, de Jerusalém, porque seu filho queria matá-lo. Um momento muito difícil na vida de Davi. Então são vales que marcaram a vida deste rei de Israel. Queridos irmãos, assim como Davi, nós também não somos poupados dos vales tenebrosos e nem sempre podemos evitá-los. Como bem observou João Guimarães Rosa no seu livro Grande Sertão Veredas, viver é perigoso. Viver é perigoso. E por mais que nos esforcemos, nunca podemos controlar todos os fatores de risco. Então, nós também passamos por vales sombrios. Durante mais de 1 ano e meio, nós não podemos dar outro nome senão a essa pandemia, senão um vale de sombra da morte. Nós todos enfrentamos isso e tantas outras situações. A pergunta que nós podemos fazer aqui na altura da nossa mensagem é: como Davi
atravessava os vales da sombra da morte, como eu e você podemos atravessar esses vales quando eles chegam na nossa vida. Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Será que Davi nunca teve medo? Claro que não, irmãos. Davi era como a gente. Não existe nenhum ser humano que não tenha medo, a não ser que ele não esteja bem aqui da cabeça. Porque todos nós temos medo. E certamente Davi o teve também. E aqui eu quero me valer do nosso teólogo João Calvino, que comentando esse texto ele vai dizer o seguinte: Davi não quer dizer que era completamente livre do medo, mas que podia superá-lo a ponto de ir confiantemente para onde o seu pastor o levasse. E eu quero repetir o que já disse aqui numa outra ocasião. Fé não significa não ter medo. Ter medo não é sinal de falta de fé. Fé é entregar-se a quem pode nos ajudar a lidar com o medo. No vale da sombra da morte, Davi aprendeu a levar os seus medos e temores à presença do bom pastor. No vale da escuridão, ele aprendeu que não caminhava sozinho. E olha que bonito aqui no Salmo. Até o verso 3, Davi trata a Deus como bom pastor na terceira pessoa. O Senhor, ele faz a referência a Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, tudo na terceira pessoa. Porém, quando chega no verso 4, ele muda o modo de falar com Deus e vai para a segunda pessoa. Porque no vale da sombra da morte, ele precisa ficar mais próximo de Deus. E aí ele fala: tu estás comigo. É o pronome mais íntimo e pessoal de Deus. Porque naquele momento, quando ele atravessava o vale da sombra da morte, ele tinha necessidade de sentir Deus mais próximo dele. Então ele deixa de falar de Deus na terceira pessoa e fala de Deus na segunda pessoa, porque tu estás comigo. Irmãos, como é consolador saber que não estamos sozinhos quando atravessamos vales escuros marcados pela sombra da morte. É a presença, é a certeza da presença do Senhor que faz toda a diferença quando nós estamos em lugares perigosos. Assim como um pastor permanece sempre com suas ovelhas, qualquer que seja a situação, da mesma maneira o Senhor está comigo, está com você em todo o tempo, em toda a situação, em todo lugar. Amém. Mas como é que a gente pode perceber a presença do Senhor conosco? Um outro reformador, Martinho Lutero, nos ajuda quando ele diz o seguinte: a presença do Senhor não pode ser percebida pelos 5 sentidos. Somente a fé nos capacita a saber que Ele está ali. A fé nos convence de que o Senhor está mais próximo de nós do que nós estamos de nós mesmos. Fecha aspas para Martinho Lutero. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, queridos irmãos, visto que estamos tão excelentemente acompanhados, por que temer? Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus vela constantemente sobre nós. Em nenhum momento Ele tira o seu olho
os seus olhos de nós, Ele nunca nos perde de vista. Não há experiência ou vale, não importa quão severo ou incerto seja, que devamos percorrer sozinhos. Ele é o Deus conosco nas provas, nos vales, na dor, na solidão, na perseguição, na doença, no luto e na morte. E nada poderá nos separar, nos afastar de Deus e do seu amor. Jamais seremos arrebatados da sua mão, o Senhor Jesus disse. Por isso, eu evoco aqui também um outro grande pregador inglês, Charles Spurgeon, que tinha o seguinte lema, olha que bonito, pode ser o seu lema também, pode ser o meu lema: com Deus, em qualquer lugar, sem Deus, em nenhum lugar. Mas Davi continua falando acerca de Deus, dizendo: porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi vai falar que Deus o encoraja e o fortalece, utilizando o seu bordão e o seu cajado. Como nós sabemos, o bordão e o cajado são instrumentos do pastor, do trabalho do pastor. Para que serve o bastão ou o bordão? Serve para a defesa contra assaltantes do rebanho, para enfrentar as feras, os predadores, mas serve também, sabe para quê? Para a disciplina das ovelhas. E aí agora apertou. Porque as ovelhas costumam ser muito teimosas. Por isso o bastão serve para acomodá-las em fila, para bater suavemente naquelas que querem se desviar, nas que se atrasam, ou até mesmo naquelas que ficam se escorneando, brigando umas com as outras e devem ser separadas. Então o bordão serve para isso. Já o cajado é uma vara mais fina, geralmente de junco, recurvada na ponta. Vocês sabem, eu infelizmente não trouxe aqui para mostrar, mas vocês conhecem, que é o símbolo por excelência do pastor. E para que serve o cajado? Sabe para quê? Uma coisa muito simples. Entre outras coisas, às vezes para pegar alguma ovelhinha ali, né, que está quase na beira do precipício, mas principalmente sabe por quê? Porque com aquele cajado o pastor vai batendo cadencialmente no solo, tum, tum. As ovelhas não enxergam bem, mas escutam bem. Então ele vai batendo, à medida que ele vai caminhando com as ovelhas, ele não para de bater. E as ovelhas sabem que o pastor está perto, que o pastor está presente. E é em função dessa batidinha ritmada, que elas vão se sentindo tranquilas, seguras, que elas vão entendendo que não devem se atropelar umas às outras, não tropeçarem nas pedras soltas, nem caírem nos buracos, mas caminharem com cuidado. Vamos trazer a metáfora para nós. Do mesmo modo, Deus nos protege, nos consola, nos encoraja e nos fortalece. E qual é o bastão que Deus usa na minha vida e na sua vida para fazer isto? Qual é o cajado que ele se utiliza? O bastão e o cajado, por excelência, que Deus usa para nos consolar, não é outro, senão a sua santa palavra. E eu cito novamente Martinho Lutero, porque a gente tem que beber da fonte, né? Lutero diz o seguinte: somente a palavra de Deus é meu bastão e meu cajado. Eu me apegarei a ela e a usarei para me levantar novamente. Eu estarei certo de que o Senhor está comigo e que Ele me dá coragem diante de todas as ansiedades e problemas. Ele me guia com sua palavra. A palavra de Deus me fortalece e me conforta tão ricamente que nenhuma prova espiritual ou física
é demais que não possa ser suportada e vencida. E eu concluo a minha reflexão nesta manhã, chamando a equipe do louvor aqui à frente. Talvez você aqui que está sentado nesse auditório, você, estou falando agora com você. Talvez você, hoje, esteja passando por vales escuros, perigosos, vales que estão ameaçando sua segurança, estão roubando a sua paz. Não sei o que está acontecendo na sua vida. Talvez você esteja passando por esse vale. Uma recente separação, uma doença, o desemprego que bateu a porta, o sofrimento que chegou, não sei. Lembre-se, Deus não nos livra do vale, mas nos livra no vale. Ele está com você. Deus continua sendo Deus, mesmo quando estamos nos vales sombrios. Ele é o Deus dos vales e dos montes. Portanto, entregue sua vida aos cuidados do pastor, do salmo, que é Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Confie nele, descanse nele, e o mais ele o fará. Agora deixe-me falar uma última coisa. Há um vale da sombra da morte, que todos nós, inevitavelmente, atravessaremos, mais cedo ou mais tarde. Estou me referindo à nossa própria morte, à nossa Páscoa, à nossa passagem pessoal. Todos nós, um dia vamos passar por esse vale. Não precisamos temer. Por quê? Porque mesmo neste momento, Jesus, o bom pastor, está conosco. O escritor da epístola aos Hebreus vai dizer que Jesus, o bom pastor, mediante a sua morte na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia, derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Sim, irmãos, com Jesus, ligados a Ele, em comunhão com Ele, vencemos o medo da morte, porque Ele está conosco no vale da sombra da morte. Que Deus nos abençoe.